Desde já estou aqui agradecendo a oportunidade. Um culto onde o pastor William me comunicou, você está dentro de um propósito de um ano, né? Hoje a família, infelizmente, a maioria absoluta está destruída. O diabo entrou dentro dos lares evangélicos, que eu estou falando para nós aqui, não estou falando para quem está lá fora, para o ímpio. O que a gente, obrigado, for falar aqui é para nós, viu, irmãos? Começando por mim, para todos nós a palavra. E o irmão aqui, ele citou, quando ele veio aqui à frente, o que a nossa irmã Carla Buna passa. Uma coisa que a gente vê que é interessante. Se a gente fosse ver a nível de organização, um povo que não é unido, é um povo de Deus. Se fosse um movimento particular do ímpio, eles estavam todos unidos fazendo uma manifestação. Se fosse algo relacionado a meio ambiente, se fosse algo relacionado ao aborto, o uso indiscriminado de droga, estava milhares de pessoas. Mas quando a verdadeira adoradora fala o que está escrito, não tem como fugir, ela não tem um apoio em massa. Ou seja, nós deveríamos ter parado Brasília, dos evangélicos, e os cristãos católicos também, que também estão no mesmo objetivo, defender a família. Mas, infelizmente, a maioria, às vezes até de nós, faz crítica. Só que nós vamos chegar momentos na terra, e nós estamos caminhando para o avivamento, que esse avivamento é um avivamento que vai pôr fim à humanidade com a volta de Jesus, aonde os adoradores serão realmente conhecidos. Aqueles que nem lá os tempos dos discípulos, que morriam pela causa, morria pela palavra, vivia pela palavra, eram perseguidos, mortos, que nem Estevão foi, por não negar a palavra, a verdade. Nós vamos caminhar para um tempo que não está longe, aonde esse avivamento retornará à terra, aonde os milagres que hoje tão sonhados vão acontecer na mesma ordem e proporção da época dos discípulos, para que o povo passe a crer mais, e aqueles que não estiverem firmados na palavra, aqueles que não forem os adoradores, esses deixarão a sua fé, esses darão marcha ré. Ou seja, é como aquela semente que foi jogada em terra boa, foi jogada em pedregulhos, foi jogada à deriva, mas algumas criaram raízes e produziram. Porque, irmãos, a família hoje é raríssima. Nós temos observado o que hoje nossas crianças, né, as nossas filhas, os nossos filhos estão sujeitos dentro de um mundão rebelde e cruel, aonde quando sai de dentro das paredes da igreja ou da sua casa, enfrenta as ofertas das diversas maneiras oferecidas pelo Satanás, e muitos até largam as suas fés e se corrompem. O diabo, ele entrou. O pai hoje não pode proteger mais além das paredes da sua casa. Às vezes você ensina seu filho o caminho que ele está andando, que ele deve, mas lá na frente o diabo vai usar dezenas de outros para desviar o teu caminho, o caminho que a criança, que o adolescente aprendeu a caminhar.
E nós temos que vencer com o quê? Com oração. Não tem outro remédio, não existe outra maneira, não existe uma receita a não ser com jejum e oração e união, se sujeitando a Deus, para que o diabo possa fugir de dentre a nossa família, a nossa casa, a nossa parentela. Segundo aí uma pesquisa, daqui uns 10 anos, 12, raramente não haverá no caso, um caso de um sexualismo dentro das famílias. E não é família de lá, não, é família, todas elas, independente se são cristãos ou deixa de ser. E a gente observa que o inimigo ele vai entrando, permissão de Deus, viu, irmãos? Porque nada acontece se Deus não der a permissão. Ou seja, não é Deus que manda fazer, mas ele deixa o homem, o ser humano, decidir. Porque quando Deus fez o homem, que ele colocou lá no Éden, naquele momento ele deu a autoridade, ele deu o domínio ao homem para ele escolher o que era bom e o que era ruim. Deus apenas orientou para o casal, Eva e Adão. Ou seja, de todas as frutos comam, mas aquela que está no meio do jardim não toque, porque no dia que tocar certamente morrerá. E eles assim fizeram. E do Éden para cá, até a vinda de Jesus, o pecado vai aumentar, o amor de muitos vai esfriar. E que esse amor não seja o nosso. Que a gente continue ainda ligado, buscando, adorando, porque Deus procura adoradores, pastores, missionários, diáconos, cantores. O homem levanta, mas adorador Deus procura. Os olhos de Deus andam na terra procurando aqueles que podem adorar. Os olhos de Deus estão atrás dos Moisés, das Esté, das Ruth. Os olhos de Deus estão atrás dos Moisés. E aonde é que está? Porque o mundo cada vez mais caminha para a degradação. E cadê nós para levar o evangelho com a autoridade do Espírito Santo, impor as mãos sobre os enfermos, impor a mão sobre os endemoniados e ordenar em nome de Jesus para que ele saia e essas vidas sejam libertas e venham para o reino dos céus. A gente vai ler 2 Crônica 7,14, né? A Raimunda, eu conheço, a Raimunda já tem mais de 30 anos, que ela aqui citou, diaconisa. Eu dei aula, né, para os filhos da Raimunda, e a diaconisa Raimunda sempre foi assim, feliz, alegre. Isso é o brilho do Espírito Santo de Deus, porque aonde há o Espírito de Deus tem que haver o brilho, irmãos. O rosto que adora a Deus tem que ser brilhoso, não existe amargura. Embora o mundo não seja mil maravilhas, mas aquele que tem Jesus, ele tem o brilho do Espírito. A Bíblia fala que quando Moisés desceu do Monte Sinai, o rosto dele brilhava. Ou seja, tem que brilhar aquele que tem o Espírito Santo de Deus. E a Raimunda, ela sempre foi assim, feliz, alegre, né? Tem certeza absoluta, assim como todos os irmãos aqui, estão somando para ajudar essa igreja, que é a Igreja de Jesus, junto com o pastor William, a sua esposa, né? Crescer nos caminhos. É assim, irmãos, não se preocupa com o número de pessoas. A nossa igreja Getsemane também não tem muitos membros. Nós temos que observar o seguinte, que Deus está aqui, porque a palavra dele diz que onde tiver 2 ou mais reunidos no nome dele, ele estaria, ele está, o céu está aberto, os anjos de Deus estão descendo para nos alimentar, o Espírito Santo de Deus está dentro de nós, e Deus, Jesus está à direita de Deus intercedendo por nós, e nós estamos fazendo a vontade dele. Então nós temos que se alegrar com isso, porque quanto mais gente, quanto mais trigo, também haverá mais joio. Mais vale um louvor, mesmo que seja com 1, 2 ou mais pessoas
e um coração sincero do que multidões batendo palma e glorificando e pulando ali para cá. Às vezes são milhares. Não, irmãos. No final dos tempos que nós estamos caminhando, nós vamos se reunir em pequenos grupos. Haverá tempo em que nem aqui nós vamos adorar a Deus, mas sim em Jerusalém, na Galileia, nos montes, nos morros, escondido, buscando, sendo perseguido. Às vezes vem 5 de lá, 4 daqui, 3 de acolá, e nós vamos estar numa só fé. Nós vamos estar num só espírito. Então nós já estamos nos preparando. Agora, aqueles que se pressionam com gente demais, esses são que nem um vento. A qualquer momento o vento leva para qualquer lado. Mas aquele que está preocupado é com o Senhor, esse está firmado na rocha. A casa dele está firmado na rocha. Mas aqueles que estão no movimento de quantidade, essa casa está firmada na areia. Vem um vento, vem uma tempestade, cai. As mangas, dando um exemplo, vocês veem aquelas mangas tipo importação. Vocês acham que quando as mangas começam a florir, os galhos lota de pequenos frutos, enorme. Se todas aquelas frutos crescesse e produzisse na sua época, um pé de manga era o suficiente para abastecer um mercado. Não, vem as tempestades, vem os balanços, vem os ventos, vem o sacudir, aquelas que não estão firmadas na rocha, que não estão firmadas no galho, elas balançam e caem, e o chão fica cheia, mas aquelas que estão firmadas nos galhos, elas superam a seca, superam os insetos, supera as tempestades e produz frutos bons e gostosos. Mesmo assim somos nós. Vem as tempestades, vem a dificuldade, vem as investidas do mal, mas se nós estivermos afixados na raiz, que é Jesus, a gente pode balançar, a gente pode ir para lá que nem um bambu, mas a gente não será derrotado, não haverá quebra. É esse povo que Deus está procurando, irmão. Esse povo que não nega, mas não nega de maneira nenhuma. Que matou sua carne, que declarou que o viver é Jesus, que a carne não tem vez. É aqueles que estão se preparando para tomar talvez um tapa no rosto e oferecer o rosto, às vezes injustiçado, criticado pela palavra, mas a única resposta é o amor. Não tem outra resposta a não ser o amor. Não existe. Jesus nos amou. Deus amou de tal maneira o mundo que Ele mandou seu Filho amado, e Jesus nos ensinou e nos disse: amai-vos uns aos outros. Amém? 2 Crônicas 7,14. Os irmãos quiserem ficar em pé, fique. Se não quiser, não tem problema. Às vezes a gente diz em reverência, não é falta de reverência você sentar ou ficar em pé. Deus quer um coração que adore. Ou seja, isso é uma imposição de homem, né? Fica em pé ou senta. Aí você tem duas alternativas: senta ou fica em pé. Amém? Diz assim, né? Louvado seja Deus. Vocês estão com a Bíblia, né, gente? Vamos ler todo mundo que está escrito, porque tem diversas interpretação. Aqui está uma só. Amém? Quando eu falar assim, todo mundo, para ficar bem bonito. $1 se esse povo... Amém? Pode sentar. Amados, o Salmo 128, né? Que é o tema que conduz, que está conduzindo a igreja,
ele que está conduzindo o ano, né, que a igreja estabeleceu pela orientação de Deus. Eu quero só dizer aqui o irmão que veio aqui à frente, o pastor, né, que você foi direcionado e guiado pelo Espírito Santo de Deus. Isso aqui não é uma cola não, viu, irmão? Do que o irmão disse, e o irmão também não colou o que eu ia pregar. É uma combinação espiritual. Ou seja, eu não cheguei aqui e falei, já tinha mandado pelo WhatsApp para o irmão fazer o slide. Então nós estamos no mesmo espírito. E se nós estamos no mesmo espírito, a igreja estiver no mesmo espírito, a casa vai encher. A glória de Deus será tremenda, será grande demais. Encher os nossos corações, para a gente poder contagiar os outros lá fora, irmão, aonde a gente estiver. Porque diz a palavra que Salomão servia, buscava, e naquela ocasião Salomão agradava de tal maneira a Deus que ele ofereceu um holocausto. Veio o fogo do céu, queimou todo o holocausto, e a casa encheu da glória de Deus, de maneira que o sacerdote não pudera entrar, porque a casa estava cheia, e a casa nossa, nosso coração, está cheia da graça, da glória, e o mal, aqui que está lá fora, não tem espaço para entrar, porque quem habita dentro de nós é o Espírito Santo de Deus. E o Salmo 128, ele diz assim: bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. A tua mulher será como videira frutífera aos lados da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Amém? Irmãos, aqueles que temem, o lar, hoje, eu dou aula, e em muitos momentos, tinha muitos adolescentes, né, que eles ficavam tristes, ali na sua tristeza, e às vezes eu perguntava, o que está acontecendo? E ali uns, muita confusão, lá em minha casa, briga, desavença, o meu pai, ou a minha mãe, ou o meu irmão. E eu dizia para eles o seguinte: não se preocupe com os problemas da tua casa, você não vai poder resolver. Você tem que se preocupar em viver feliz e não carregar essa tristeza, porque isso passa. Lá no futuro você também vai constituir um lar, e você pode fazer com que o seu lar seja diferente do lar que você hoje está dentro. Porque, amados, nós como pais, nós temos que abrir mão de coisas. A gente observa aqui o lar do pastor William, né? Seus filhos, sua esposa, tudo dentro do caminho, servindo a Deus, adorando, buscando. Com certeza, eles têm pago um preço, eles têm se colocado diante de Deus, porque o inimigo, ele veio matar, roubar, destruir, ele está ao redor, ele está dentro da igreja. No mundo espiritual não tem parede. Tem parede. No mundo espiritual, nós estamos lá fora. E ele está ao redor, procurando desviar a atenção de um ou de outro, para que a palavra, para que os louvores, para que o que for dito aqui não entre no seu coração, porque ele não vai se sentir feliz. E quando nós estamos aqui nos apresentando a Deus, Ele também está. Não para se apresentar e glorificar Deus, mas para tentar nos acusar e nos criticar,
para tentar nos desvirtuar do caminho. Diz a palavra que quando os filhos de Deus se apresentou a Deus, Deus perguntou para o inimigo: viste meu servo Jó, homem fiel, temente, reto, sabe se desviar do mal? O inimigo ficou com raiva. Ele estava lá quando os filhos de Deus estavam se apresentando. E quando nós aqui estamos nos apresentando, ele também quer nos acusar, ele quer tirar de nós a essência de adorar. Mas aquele que morreu para o mundo, aquele que nasceu para Cristo, aquele que é realmente um adorador, ele vai ser adorador, ele vai adorar todos os momentos, e ainda que venha a tristeza, a fome, a perseguição, ele vai continuar adorando, irmão. Ele não vai se vender por um prato de lentilha, que nem Esaú se vendeu. Ele vai dizer não, ele não vai abrir mão daquilo que está escrito, irmão. Analisa bem. Você, nós vamos morar na cidade santa. Pastor William, não existe, não tem explicação para a gente perder essa possibilidade. O nosso nome está escrito e está perto. Cuida do que tu tens, para que ninguém roube a tua coroa. Esse alguém é o inimigo, irmão, e quer roubar. Quantas pessoas perdeu sua coroa em alguns momentos da vida? Foi indo, de repente vacilou, saiu do caminho, morreu no pecado e perdeu a coroa. Ainda que venha, irmão, pode vir o que vier, vamos permanecer, vamos adorar, vamos orar, vamos cantar, vamos vigiar, para que quando os tempos ruins vier, quando vier as ofertas, a gente saiba dizer não. Vamos se sujeitar a Deus, vamos deixar Deus guiar a nossa vida, não vamos guiar a nós mesmos, porque nós não temos condições de guiar a nós mesmos de maneira correta. Mas se a gente se sujeitar a Deus, se a gente resistir o inimigo, ele vai fugir de nós. Não vamos colocar nossos sonhos, nossos projetos, nossos planos ligados a coisas materiais. Se aquilo deu certo, deu. Se não deu certo, não deu. Isso é as demais coisas. A coisa principal é a gente zelar pela nossa vida eterna. Porque se a vida eterna se resumisse em quem foi para o céu ou não, quem não foi virou pó, seria menos ruim. O negócio é que quem não entrar na glória vai entrar no inferno com Satanás e vai sofrer para todo sempre. E Salomão, Deus aqui diz para ele: Salomão, se esse povo que se chama pelo meu nome, se eles orar, se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos, me buscar, então eu ouvirei do céu. Meus ouvidos estão atentos, são sensíveis. Eu ouvirei do céu. Eu vou sarar a terra deles. Ou seja, Deus diz para nós: se a gente buscar o Senhor de madrugada, de tarde, à noite, dentro do tempo seu, com coração sincero, se a gente se humilhar, Ele vai ouvir do céu, irmãos. Ele vai ouvir do céu, vai enviar o socorro, vai enviar para nós a solução daquilo que a gente está necessitando. Às vezes pode demorar uma noite, mas a alegria vai vir pela manhã.
Uma certa vez eu estudava numa faculdade longe, Rio Verde, Goiás, e eu estava com muita fome. Eu peguei o ônibus aqui 3 horas da tarde, e a previsão era chegar lá às 10h30, 11 horas da noite. E na ocasião eu morava sozinho, porque eu fui para estudar, né? E aí nesse dia eu só tinha o dinheiro da passagem. O circular para chegar em Taguatinga, lá eu descia na rodoviária, e a casa onde eu morava era alguma coisa mais ou menos como daqui na estação do metrô, então dava para eu ir a pé. E quando eu cheguei ali por volta de umas 7h30 em Goiânia, 7 horas, 7h30, na rodoviária, o povo desceu, que ali era um ponto, e começou a comer, tomar café, né? Comer um salgadinho, uma coxinha. E eu tinha e gostava e ainda gosto muito de café, muito de café. E ali eu ficava só da janela olhando, e em alguns outros momentos eu participava também, eu descia e ia comer, mas naquele dia não dava. E eu fiquei olhando ali e fiquei me imaginando eu ali tomando pelo menos um café. Não deu. O povo subiu, entrou no ônibus, e o ônibus foi seguindo rumo a Rio Verde. Ainda dava mais ou menos 200 quilômetros, 220. E ali eu falei, Senhor, eu estou com fome. Hoje eu estou com fome mesmo. E eu vou chegar lá onde eu moro sozinho, não tem nada para eu comer também. Eu não sei o que eu vou fazer. E quando foi ali, amados, que eu cheguei, Deus está olhando por mim. Deus está vendo um coração ali que estava humilde, buscando, ouvindo, glorificando a Ele, mas dependia dEle para poder se alimentar. E ali o Senhor, 2 cadeiras à frente, do lado esquerdo, eu estava desse lado, do lado esquerdo, tem uma mulher, um homem e 2 crianças. E ali eles estavam com um saco de papel, e eu via muita zoada no saco, que faz zoada quando pega. E eu vi que eles estavam comendo pão de queijo, e um pãozão de queijo grande, né? Esses grandão. E aí a minha fome aumentou mais, e eu fiquei analisando aquilo ali. Passou alguns quilômetros para frente, desceu aquela família. E eu sentado na minha cadeira lá, eu pensei, será que sobrou alguma coisa? Isso é humildade. Tem pessoas que são orgulhosas, tem pessoas que são soberbas. Às vezes você oferece uma roupa usada ou alguma coisa simples, a pessoa não aceita. O coração dele é um coração orgulhoso. Ele só aceita se fosse o melhor. Ou às vezes você come do bom e do melhor, mas se algum dia você for comer ovo, muitas vezes você vai murmurar, não tem outra coisa, só tem ovo, estou cansado de comer ovo. Irmãos, os olhos de Deus estão te olhando, os olhos de Deus estão vendo, porque se hoje você está comendo ovo e glorificando, amanhã você pode comer a galinha. E amados, quando eu peguei, porque eu palpei ali, tinha 3 pães de queijo grande, estava meio duro, mas eu comi que cheguei a glorificar. Eu glorifiquei porque Deus não deixa faltar. Deus prova. Deus vai te provar. Deus vai nos provar. Porque para entrar na glória de Deus é só aquele que é provado e aprovado. E na terra a gente vive isso, irmão, nós somos provados. Mas se a gente glorificar, se a gente dar graças a Deus, a prova vai e os anjos vêm nos servir. Mas se a gente glorificar e murmurar, a prova piora, a prova aumenta, porque antes de acabar a prova, você não será aprovado. Às vezes a sua prova, a prova daqueles povo lá no deserto, dos israelitas, era por alguns momentos,
Talvez fosse um mês para eles passar pelo deserto e já chegar na terra prometida. Mas quando Moisés manda os espias, que eles observam, que eles retornam e começam a relatar, o povo está todo na expectativa. E aí, como é que é? Nós já vamos entrar? Quem é que vai primeiro? Eu já quero ir para a terra prometida. Eles começam a relatar palavras malignas, salvo Josué e Caleb. Os 10, dos 12, os 10 começam a relatar: a terra é boa, a terra tem isso, tudo que produz realmente é maravilhosa, só que lá tem gigante, lá tem exército armado, lá tem pessoas capazes, lá tem guerreiros, e nós não temos nada, nós não sabemos nem lutar, a não ser com uma pedra. O povo desanimou, houve uma tristeza, uma profunda decepção. Mas Josué e Caleb disse: tem tudo isso, mas se Deus é por nós, se é Deus que está na frente, não tem gigante que a gente não vença, não tem luta que não seja derrotada, porque quem vence, quem derrota não é o homem, não é a pessoa, é Deus, irmão. Nós somos apenas o instrumento. Nós somos o instrumento. A prova disso foi Gedeão, 300 homens, que loucura! Venceu um exército, venceu um povo que costumava viver dentro das cavernas, encaixado ali, lavradores, pessoas que só sabiam usar era enxada, foice, martelo, serrote. 300 homens. Deus foi mandando dispensar. Tem gente demais, bota só 300, porque quem está na frente na guerra, quem vai vencer não é os 300, sou eu, o Senhor dos exércitos. E quem está na nossa frente, quem é o soldado principal, o general de guerra, que nunca perdeu uma batalha, é Jesus Cristo. E se Ele está na frente, a gente é mais que vencedor. Quem é o homem, quem é que pode se ousar, quem é o inimigo das nossas almas, ser contra nós, se Deus é por nós? Mas o Senhor disse: tem que se humilhar, tem que orar, tem que buscar, tem que se converter dos maus caminhos, para que a nossa família vá bem, para que a gente seja mais que vencedor na terra, para que a gente possa viver anos e ver os netos, os nossos bisnetos. Mas nós temos que obedecer, irmão. Nós não temos como servir a dois senhores. A nossa carne tem uma tendência de seguir um senhor, mas o espírito está pronto. Mas a carne quer seguir o Senhor das trevas. A carne quer fazer tudo que não presta. É o que nós estamos vivendo aí, essa vaidade que existe, esse algo aí que está destruindo as famílias, a sociedade. É coisas da carne, é coisas diabólicas, os exemplos maus que às vezes muitos dos jovens seguem, coisas malignas, diabólicas. Ou seja, o espírito está pronto, mas a carne tende a fazer o que não presta. Mas se a gente se colocar diante do Senhor, se a gente orar, se a gente se humilhar, se a gente buscar, Deus vai ouvir, Ele vai descer, Ele vai enviar anjos e vai sarar a nossa terra, vai nos colocar em terras prometidas, em terra santa. Uma certa vez, Daniel, queridos, quando a gente adora a Deus, irmãos, a gente não pode duvidar, a gente tem que crer. Se hoje não deu certo, a gente não pode desanimar, porque amanhã pode dar certo. Não deu certo hoje, amanhã pode dar certo. É promessa. Diz a palavra que Daniel fez um jejum, 21 dias, legumes. Ele abriu mão das iguarias do palácio. Imagina bem você, dentro de um palácio, né? Que você poderia comer do bom e do melhor, tudo que é o melhor vinho, da uva mesmo,
os melhores, selecionados, e você abrir mão de comer tudo aquilo e ficar comendo legumes, abrindo mão de tudo aquilo, e não é por sua causa. Daniel, ele não abriu mão para pedir para ele, para dizer: oh Deus, eu estou errado, eu estou fraco, eu estou em pecado, eu sou miserável, um pecador que não presta. Não, ele estava bem e firmão diante de Deus. Mas ele foi pedir pelos cativos, ele foi pedir por Jerusalém, para que os cativos entendessem que só existia o Deus de Daniel, de Mesaque, Sadraque e Abidnego, o Deus vivo, o Deus que está aqui. E ali ele foi pedir. Irmãos, passou o primeiro dia, nada. Passou o segundo dia, nada. Passou 20 dias, 15 dias, nenhuma resposta. Daniel deve ter pensado: Deus não me escuta mais. Já aconteceu isso contigo? Você chega assim: Deus não me escuta mais. Não sei o que está acontecendo, que antes a coisa ia, hoje parece que a minha oração não faz mais, não tem efeito nenhum mais, está sem rumo. Deus não me quer, Deus não escuta. Eu devo estar fazendo alguma coisa que está desagradando a Deus. Mas aí você se julga e diga: não estou. Agora é que eu estou buscando mesmo, estou mais firme. O que está acontecendo? E Daniel se questionou dessa maneira, ficou triste, já avançado, né, na idade, ficou triste, decepcionado. O silêncio, nada aconteceu, porque antes a resposta era imediata. E de repente não aconteceu naquele momento. E quando ali vai, Daniel está desfalecido. Chega um anjo e diz: muito homem de Deus, te anima, tu tem agradado a Deus. Deus tem estado, escutou tua oração na primeira hora. Ou seja, primeiro dia, primeira hora, acabou de abrir a boca, Deus já escutou, já deu ordem, Daniel. Deus já deu ordem para vir fazer conforme a tua vontade, Daniel. Porém, o príncipe das trevas, o príncipe me prendeu lá, e eu não pude vir. Eu tive que interceder para Miguel, se põe que fosse o mensageiro, Gabriel. Miguel é o guerreiro, para ele vir guerrear aqui, para eu poder descer. Então, amados, às vezes a resposta de uma oração nossa, no momento que a gente ora, já chegou no trono de Deus. Deus já determinou: seja feita a tua vontade, servo ou serva. E o anjo desce, e ali pode ser retido, por permissão do próprio Deus. E a gente se agonia, a gente se desespera, e a gente começa a murmurar, e a gente olha para um lado, olha para outro: meu Deus, será que o Senhor não me escuta mais? A minha fé parece que está tão fraca que eu não estou dando mais nem conta. Não é. É porque há momentos que até Deus se cala. Quando Jesus chegou no Getsemane, na agonia, Jesus ali estava sentindo saudade dos discípulos que ele ia deixar, da multidão que ele se compadeceu. Então ali ele chegou ao Pai, ele chegou a Deus e falou: Deus meu, né? Se for possível, afasta de mim esse cálice, conforme tua vontade. Deus não respondeu ele, Deus ficou em silêncio. E muitas vezes o silêncio diz muita coisa, muitas vezes o silêncio resolve uma questão que parecia impossível, ou muitas vezes o silêncio pode provocar
quem sabe, uma revolução. E quando ele chega lá pela segunda vez, ele chega a ver os discípulos dormindo, e Deus se cala. Olha bem, gente, não tinha ninguém, nenhum discípulo para animar ele, dizer: não, mestre, vai lá de novo, estão dormindo. E quando ele vai a segunda vez, ele torna a pedir, Deus também não responde. Quantas vezes, de repente, você já pediu e Deus não respondeu? Quantas vezes você já passou por um momento que não tinha outra saída, a não ser uma saída divina, e naquele momento não houve a resposta? E às vezes você pode ter sido até criticada pelos seus também, e você buscando o Senhor, tu conhece, tu sabe, tu entende e compreende o meu coração, mas cadê, Senhor, a resposta? O negócio não aconteceu. Pai, como é que eu vou fazer? Em janeiro nós fizemos uma viagem missionária à igreja que eu nasci, e os irmãos estavam ali no monte, num jejum de Daniel também, poucos dias, mas estavam. E aí quando eu cheguei, que eu fui levar minha esposa lá, ela é ajudadora da obra, né, pastora lá também. E aí o que acontece? Eu estou vendo eles na angústia, porque é uma obra missionária que tem igreja fora do DF, e essa obra, todo ano vai um ônibus lotado por Ceará, uma cidade chamada Ipu, depois vai lá para uma cidade chamada Carmópolis, no Sergipe. E eles, angustiados, não tinham ônibus, não tinha dinheiro e só tinha um carro. Mas que fosse somente um carro, já seria alguém indo para dar suporte, porque pela pandemia ficaram 2 anos sem ir. E eu, como convidado, no sentido que eu fui levar minha esposa, eu não ia ser um intruso de dar pitaco. Mas aí eu comecei a cantar uns louvores entre nós ali, e o Espírito Santo estava me incomodando para eu dar meus pitacos, direcionado pelo Espírito. E eu travei minha boca, falei: não vou falar. Mas a angústia chegou em tal momento entre eles que eu falei: eu tenho que falar. É a mesma coisa de alguém tentar entrar numa porta errada, e você tem conhecimento que aquela porta é errada, e deixar a pessoa entrar naquela porta, e talvez, quem sabe, se ali não tem um abismo, um buraco, ele cair, se machucar, você sabendo que você poderia ajudar a evitar, ser igual uma criança. A criança vai desesperada por um da rua, e você vai dizer: não vai, que aí passa carro. E a criança está indo, você sabe que se ela for para a rua, pode ter um acidente, você pode e deve ir lá e evitar puxar a criança. E naquele momento, pastor William, eu fui e falei: gente, vocês têm que ter fé, porque até então Deus não deixou faltar. Se fosse o ônibus, era fácil, todo mundo pegava sua mala, chegava aqui na hora, entrava dentro do ônibus e ia. Mas agora é diferente, não tem ônibus, não tem carro, não tem dinheiro. Deus quer provar e quer fé. E só vai aqueles que têm fé, porque Deus quer provar e tem que ter fé. E ali eu falei com a autoridade do Espírito, e naquele momento, depois que eu terminei de falar, houve um ânimo, e foi prorrogando a conversa, a reunião deles, mas ali a falta de fé continuou. Aí Deus me usou mais ainda. E eu falei: não sejais sem fé, gente. Vamos pôr nossa fé em ação. Se a gente tivesse se programando para ir para uma viagem, talvez de lazer pessoal, de uma praia, não, nós também não é para missão, é para obra missionária. Deus vai prover. E naquela ocasião, eu não ia viajar para fora, então não me programei, não tinha também dinheiro.
E o carro ia trocar os pneus em fevereiro ou março desse ano, que era para viajar, viagem mesmo de lazer com a família. E nem pneu também tinha. E a conversa foi se prolongando. Chegou o momento de vir embora, de encerrar, que isso ia ser sábado de tarde e a viagem ia acontecer na quarta-feira. E eu falei assim: Deus quer que nós tenhamos ousadia. O Espírito Santo de Deus já está em você, já habita em você. Jesus já te deu ordem: ide por todo o mundo e pregai, orai pelos enfermos. Jesus já te deu ordem, já te capacitou. Você não tem que questionar. Será? Ele já te deu o poder dele para você fazer a vontade dele. Você tem poder nas mãos vinda de Cristo para botar sobre os enfermos, sobre os demônios, e eles têm que correr, porque o poder não é seu, é do Espírito Santo dado por Jesus. Então vamos usar, vamos ser autoridade, porque Deus escreve embaixo. Vamos ter ousadia, não vamos ficar pensando: será? Você é serva, você é servo, você é um adolescente, você tem poder dado por Deus, mas coloque em ação, tenha atitude. E eu cheguei e falei para eles, já despedindo, eu falei: gente, presta bem atenção, eu estou observando aqui que vocês ainda ficaram meio... Eu falei porque eu tenho intimidade com a turma, né? Eu vou dizer uma coisa, para selar, para acabar. Eu não ia nesse negócio não, mas eu vou, sem saber como é que eu ia fazer. Vamos dividir gasolina, cada um dá um pouco. Chega nas estradas, a gente saía perguntando: quanto que é a comida aí? É 20 conto, nós temos que comer onde é de 10, porque ninguém tinha dinheiro. Foi uma viagem feita pela fé. E eu falei pelo Espírito: se a gente não viajar, se o que Deus está usando aqui for de mim, vocês podem dizer para todo mundo que eu sou mentiroso, que eu não sou profeta, que eu não sou homem de Deus. Porque quarta-feira, e Deus ainda manda dizer, terça-feira, coloque as malas no carro, porque quarta-feira a gente vai estar viajando. Aí houve glória a Deus, aleluia, porque ficou sobre minhas costas, foi jogado para minhas costas a responsabilidade. Porque se essa viagem não sai, eu era mentiroso, eu não ia mais lá. O profeta que mente. E depois eu falei: Deus, que loucura foi essa? Falei: e agora? Esses caras têm que ir, tem que aparecer gasolina, sei lá. E eu nem sabia, tinha gente que ainda dependia do Detran para liberar um documento que foi na segunda. A mulher disse que não tinha jeito, que a pessoa não tinha como pegar aquele documento. E quando foi na terça, a pessoa disse que não dava mais, e faltando ali 10 minutos para fechar na hora, chamaram o chefe que poderia e disse: não, libera o documento para essa mulher. E ela deu testemunho depois, e eu pensei: que tu não me falou antes? Porque, irmãos, é o Deus que eu conheço, é o Deus de Israel, é o Deus de Israel. E o Deus que a gente conhece, irmão, fala que Deus garante, mas deixa Deus trabalhar, deixa Deus botar as mãos. Para finalizar, nessa mesma cidade, no dia seguinte eu ia viajar para ela, não conhecia, não sabia o que era, nunca tinha dormido fora de casa, a não ser quando a gente ia para as festas, na casa dos irmãos, dos amigos, ou quando eu me converti, que nas vigílias a gente dormia na casa dos irmãos. Mas aí eu tive que aventurar, eu sozinho, morar fora de casa, dentro de um quartinho, numa cidade que eu não conhecia e com pouco recurso, que eu fui para estudar. E eu falei assim, eu só sabia que pegava o ônibus, que tem 2 Rio Verde, tem um das Abóboras, parece que tem um outro lá, para o outro lado aí, do Goiás. E aí me disseram: o ônibus é esse que você tem que pegar assim e tal. E eu andando na minha andança de tardezinha, aí eu encontro um irmão, amigo de adolescência, que já tem alguns anos depois disso,
Aí eu conversando com ele, falando, que bom você está aqui, o que você está fazendo aqui? Aí eu estou passeando. Aí ele falou assim, eu estou morando em Rio Verde. Aí eu falei, Rio Verde? Eu estou indo para uma cidade chamada Rio Verde. Rio Verde de quê? Das abóboras. É por lá de da onde? Eu também estou indo. Que hora que tu está indo? Eu vou amanhã no ônibus de 9h30. Eu também comprei a passagem para esse mesmo horário. E eu não conheço nada lá. Aí ele disse assim, então quando você descer lá, você vai ficar na minha casa. Você vai dormir, comer, beber lá na minha casa e não vai pagar R$1. E eu falei, isso aqui é Deus, eu não conheço, sei onde é, Deus já preparou tudo. Mas tem o amasso do barro. A soberba, o diabo habita. O orgulho, o diabo habita. Mas a humildade, Deus trabalha. Quando eu chego na rodoviária, nunca fui, primeira vez, a gente atravessa, vai pegar o ônibus, e aquele ônibus que não passa, demora 10 minutos, 20. Se a gente fosse daqui por centro da Ceilândia, o ônibus passava aí talvez de 10 minutos, qualquer hora tinha um ônibus. Mas se a gente falasse assim, eu vou lá para o Pessul, talvez é aquele longe de hora em hora. E aí o ônibus não passa, passa meia hora, quando vem, se não vem um ônibus, na linguagem popular, requenguela. Aquele que chega vinha soltando os parafusos e todo sujo de lama. Eu falei, rapaz, eu não vou para a Zona Sul, não. Eu não vou para a Zona Sul, não. Lá não deve ser um apartamento, não. Aí entro nesse ônibus, o ônibus vai, chega numa roça, numa fazenda, aquele loteamento lá no meio do mato. Aí eu olho assim, desço, ele falou, aqui que a gente habita. Eu falei, glória a Deus. Aí quando entra na casa do rapaz, só tem um quarto para ele dormir, mais a mulher e os meninos pequenos dormiam na sala, emendada com a cozinha. E eu olho para dentro, para lá, cadê o banheiro? Que eu boto a cabeça lá está o banheiro lá fora de madeira, que eu já tinha desacostumado há não sei quantos anos. Aí vai eu voltar para aquele banheiro daquela época, das dificuldades, e eu disse, glorificado seja Deus, só o Senhor é Deus. E a gente foi glorificando e louvando, e Deus trabalhou. Um Deus que tem feito tanta coisa nas nossas vidas, pastor William. Qual é o motivo que nós não temos para só adorar? E sob a direção dessa família, vocês estão bem encaminhados. Vocês estão guardados, porque aqui tem o Espírito Santo de Deus. Permaneçam, irmãos, ajudem, venham, glorifiquem, se submeta às ordens vinda de Deus através do seu pastor, da sua pastora, porque aquele que não se submete às ordens dos seus dirigentes, do seu pastor, da sua pastora, o que quer fazer por conta própria, esse está em desacordo com a palavra e está em rebeldia. Porque um dia Deus vai cobrar da mão deles, eles vão dar conta da igreja. E vai ser lindo quando Deus falar, pastor William, pastora Nilma, cadê as ovelhas que eu entreguei na tua mão? E eles vão dizer, está aqui, Senhor. E Deus vai falar a eles, foste fiel no pouco. Uma igreja que não tinha multidões, tu permaneceste, e as ovelhas também. Vem para o seio do teu Senhor. Irmão, vale a pena. Eu agradeço a oportunidade e as palmas logo a você. Glória a Deus, graça e paz, igreja, essa noite. Deus é fiel e maravilhoso, né? Nas nossas vidas. Fiquemos com essa palavra nessa noite, né? Pregação abençoada, testemunho abençoado. Irmãos, a palavra falou do começo ao fim, né? Mas teve um trecho em especial, irmãos, que foi justamente o que nós estamos passando aqui na igreja, né? Para os irmãos entenderem melhor, o pastor citou aqui o propósito de Daniel de jejum e oração de 21 dias. E a igreja lembra que nós tivemos aqui o chá de mulheres, a igreja se lembra, que eu trouxe aqui para a igreja, né? Eu falei, igreja, sempre depois que tem um evento desse,
Aí nós precisamos orar, porque vem as retaliações e vem também aquela questão da igreja ficar meio desapercebida depois de um culto desse. Os irmãos lembram, né? Falei, vai vir desafios, irmãos, depois desse culto. Agora vamos começar a orar. Aí nós entramos no propósito de 21 dias de jejum e oração. Os irmãos lembram que é jejum e oração. Nós não determinamos aqui o tempo que os irmãos vão jejuar. Eu falei, cada um separa ali um tempo para jejuar, né? Para consagrar e apresentar esse propósito. O propósito qual é? O propósito é lá de Lucas capítulo 10, versículo 2, que é onde Jesus fala, rogue ao Senhor da seara, né? Para que ele envie trabalhadores para a seara. Porque a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Nós estamos nesse propósito. E os irmãos perceberam que